Tá em crise, rapaziada. Chama o Vasco da Gama, cara. Não tem um filho mais obediente que o Vasco pra nós corintianos. É inacreditável, cara. Acho que nos últimos 39 jogos, acho que o Vasco ganhou um. Chegou uns dois, vai. Vamos pôr uns dois aí. Cara, inacreditável, cara. O Corinthians numa crise desgraçada com, cara, 3 dos 4 melhores jogadores do time fora de combate por conta de lesão. O Garro, que seria o quarto desse quarteto aí, né, dos 4 melhores, começa no banco de reserva e os caras conseguem perder o jogo pra nós em pleno São Januário, cara. Inacreditável como o Corinthians é pai do Vasco da Gama, né, rapaziada? Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Jogo importantíssimo, até que porque é confronto direto pra ver quem vai ter aí a audácia de jogar a Série B, né, rapaziada? Então seja bem-vindo ao canal, deixa o like e se inscreva. Vídeo é patrocinado para Mais Ágil. Você que está precisando adiantar o seu FGTS e não sabe como, fixado por um comentário, link na descrição, WhatsApp na sua tela, chame os caras, tire todas as suas dúvidas, faça a cotação, em 24 horas eles depositam dinheiro na sua conta. Lembrando que, adiantando o FGTS com o pessoal da Mais Ágil, você estará concorrendo a uma camisa do seu clube do coração. Então, acione os caras da Mais Ágil. Você, torcedor vascaíno que quer aí concorrer a uma camisa do Vasco, já vou aproveitar e mandar um abraço pro Xisto, que é aí um rapaz que joga bola comigo sábado. Lá eu conheço muito pouco vascaíno, né? Aqui em Limeira, aqui é muito, a gente torce muito aqui para os clubes realmente de São Paulo. Não é nem zoeira contra vascaíno, Fluminense, Flamengo. Realmente é muito pouco que a gente conhece que torce para esses clubes de fora, né? Mas então fica meu abraço pro Xisto aí, que é um dos vascaínos aí mais fanáticos aí de Limeira e região. Pô, deve estar puto da vanda. Eu até troquei ideia com ele, a gente aquecendo lá. Falei, o Xisto, porra, mano, se vocês conseguirem perder pro Corinthians totalmente desfalcado, né? Depois aquele momento, aquele 6-0, cara. Vamos lá. Aquele 6-0 acho que foi uma das coisas mais aleatórias na história do mundo, né, rapaziada? Cara, o que aconteceu no Morumbi aquele dia foi uma coisa assim de louco, né? Ontem eu saí, a rapaziada trocando ideia lá. O que aconteceu? Eu falei, não sei. Foi mais ou menos igual aquele 7-1, porque, cara, aquele 7-1 da seleção brasileira era uma coisa assim, a gente meio que esperava a vitória da Alemanha, mas do jeito que foi, aquele apagão, igual o Vasco e Santos. Bom, o Vasco poderia vencer o Santos, com certeza, mas do jeito que foi, né, foi um atrás do outro, assim, uma coisa, cara, é aqueles momentos assim que você, pô, daqui dos 300 anos, você vai sentar e lembrar, fala, porra, o que aconteceu exatamente naquele momento, naqueles 20, 30 minutos da partida, você não vai conseguir explicar, né? E aí eu falei pro Xisto, pô, é aquele 6-0 ou é o time que perdeu pro Juventude, que não sei o que tem? O Xisto falou, cara, sendo torcedor do Vasco, pô, eu não sei explicar pra você. Amanhã pode muito bem perder de novo pro Corinthians ou pode ganhar fácil de vocês, assim. Então, assim, o Vasco tava melhor, vive um momento melhor, né? Apesar de estar ali brigando pra não cair, mas vive um momento melhor. Porque o Corinthians realmente tá muito ruim e por conta dos desfalques do Corinthians, o Vasco era grande favorito. Cara, em nenhum momento da partida o Vasco conseguiu ser melhor que o Corinthians, cara. Um Corinthians com Ranieri, Charles, Breno Bidon armando o time. Cara, vocês têm noção de ser o Garro novamente, banco de reservas. Aí você pega um ataque com o Guinegão e o Kaique, que são meninos da base, onde jogadores como Thales Magno e Romero, que ganham 1 milhão por mês, deveria assumir a responsabilidade, comendo banco os dois. O Thales nem entrou. Eu, na verdade, não sei nem se o Thales estava no banco. Eu nem reparei na relação. O Romero entrou no final do jogo, conseguiu errar do 2 domínio ali, mas tá bom, né, velho? O Romero é muito, não vem nem sumir do Corinthians, o Romero, né, velho? Fala a verdade, o Romero que já vem 3 gols no Vasco, porque o Vasco é filho do Corinthians, cara. Vocês tomaram 3 gols do Romero, velho. Vocês lembram? Isso é um jogo em Brasília, acho que foi 4-1. O Romero meteu, mano, um time que, com todo respeito ao Xisto, aos vascaínos aí, pô, um time que toma 3 gols do Romero tem que, mano, tem que fechar as portas, rapaziada. Vocês tomaram 3 gols do Romero por causa dessa bosta desse jogo aí. Eu tive que aguentar o Romero há uns 5 anos no Corinthians, né, rapaziada? Mas vamos voltar a falar aqui. Guinegão, pô, cara, mano, vocês conseguiram. Mano, assim, o gol do Vasco foi no... O primeiro, né? Foi num maravilhoso momento daqueles que André Ramalho, né? Conhecido aí como iFood, né? O cara que entrega, né? Todo jogo do senhor André Ramalho tá envolvido em algum lance de gol. Vocês repararam isso aí? Se ele não tá fazendo pênalti, ele tá errando o passe no início da jogada que originou o pênalti. Ou ele erra um drible que vai originar
numa bagunça defensiva do Corinthians e a bola vai sobrar e alguém vai fazer o gol. Todo gol do Corinthians, ou a maior parte dos gols do Corinthians, o senhor André Ramalho tá envolvido, né? Eu que assim, até gostava do André Ramalho no começo, mas assim, também não sou otário, né, velho? Até quando eu vou ficar defendendo o cara? Todo lance tem uma participação especial, né? O Finter, os caras põem lá nas músicas, gol do adversário, participação especial, André Ramalho, né? Rapaziada, até nome dele, né? Zé Ramalho, André Ramalho, enfim. Cara, foi o único momento, cara. Foi o único momento. Teve um chute na trave que o Hugo Souza fez uma defesaça e a bola ainda acerta a trave e tal. Teve assim, mas o Corinthians também teve chances de fazer mais. Entendeu? O Corinthians também teve chances de fazer mais gols. Mano, eu falando do Romero, né? Que a galera sabe que eu gosto do Romero e tal. Vocês tomaram o gol do Vasco. O Vasco quando ganha é só alegria. O Vasco tomou o gol do Maicon, velho. O Baicon. Mano, o Baicon. Acho que ele jogou. Cara, em 4 anos dessa volta ao Corinthians, 3, 4 anos, acho que ele jogou 3 jogos bons, cara. Vocês têm noção? Eu lembro de um jogo contra a Portuguesa. Pá, mano, vocês tomaram o gol do Maicon. O Maicon tava voltando. Cara. E o Maicon, que eu já falei, já tinha marcado o nome dele, que eu sabia que ele ia jogar mal. Só que ele não jogou mal. Assim, eu só não acho que o Michael também jogou o que o Ricardinho tava falando na transmissão, né? Porque do jeito que o Ricardinho tava falando, o Michael tava, pô, o Seedorf no meio, o Davids, né? Tava o Edgar Davids no meio campo. Eu não vi esse jogo, não, tá? O Michael fez o gol, não foi mal, mas não foi também parecia o Zidane no meio campo. Principalmente o próprio Ricardinho no meio campo, né? Enfim, eu não vi muito do que o Ricardinho falou, que o Michael tava, né, dando... Enfim, mas fez o gol, parabéns ao Michael, como eu disse. Vai mal, a gente vai criticar. Se for bem, a gente vai elogiar. Então o Maicon faz o gol do Corinthians, né? Com 20 minutos. Depois ele tem mais uma chance com 31, né? Enfim, e aí o Vasco cria algumas chances e tal. O Vasco vai empatar com 14 do segundo tempo, repito. Cara, o lance do Ramalho, podem até argumentar que teve um empurrão do Verratti. Eu não vi desse jeito, tá? Eu acho que é uma disputa ali. E o André Ramalho foi juvenil, tá? Não acho. Pra mim foi bem marcado o pênalti, mas não é um pênalti escandaloso, é um pênalti que daria pra contestar, daria margem pro debate, entendeu? Então não falo que foi um pênalti escandaloso e tal. Eu não... Pô, beleza, vai, não vou nem brigar por conta disso. O que eu posso falar da arbitragem é que, assim, algumas faltas ali a favor do Corinthians, né? Que ele deixou de marcar, né? Podemos colocar assim. Como, por exemplo, o lance no Piton, né? O Jair, não sei se é o Jair, né? Enfim, não lembro o jogador do Vasco que vai com a sola, né? Na disputa da jogada e acerta a canela do Bidon. Ele não deu falta. Porque a gente pode argumentar cartão vermelho, pá. Ele não deu cartão vermelho, ele não deu amarelo, ele não deu falta. Você entendeu? Então, assim. Enfim. São lances que a gente tem que trazer pra vocês. Cara, no final do jogo, mais precisamente aos 39 minutos, o Mateuzinho pediu pra sair e entrou o glorioso, o monstro sagrado, o Gamarra Negro, Félix Torres. Que já, pô, o Félix é aquela coisa, né? Ele já tá complicando nós com o transfer ban, mas não é culpa dele. Aí é culpa da diretoria do Corinthians, que contrata o cara, não tem dinheiro pra pagar, tá? Mas assim, é inacreditável como o Félix Torres, eu falo do André Ramalho, mas o Félix Torres o Félix Torres, ele não precisa de 2 jogos pra fazer uma merda. Cara, em minutos, ele consegue ser inacreditável. Vocês lembram daquele lance que ele dá uma entrada e daí ele toma cartão e depois ele dá uma outra entrada, era pra ser expulso, o juiz passa pano pra ele, depois cara, em menos de 1 minuto ele dá uma outra entrada e expulsa, alguma coisa desse tipo, né? Cara, ele consegue, ele é inacreditável, cara. Ele entra, é só fazer o beabá. 3-1 pro Corinthians, pá, é só fazer o beabá, né? Eu já pulei aqui, ó. Já pulei pro final, mas teve o gol do Guinegão, né? Aos 23. O gol do Gustavo Henrique aos 40, né? Um pouquinho depois, inclusive, do Félix entrar. Então 3-1 e tal, pô, é só fazer o básico pra marcar o ponta ali e tal, dar um pontapé, um outro tira de cabeça, é só isso. Ele consegue em pouquíssimo tempo ferrar o Corinthians, cara. Porque no lance do gol do Vasco, ele força um passe, depois ele não marca o cara que o treinador, o Dorival, coloca ele pra marcar justamente que é onde tava o Salcedo do Vasco, quando o Vasco estava jogando. Então assim, ele não marca, ele erra no início da jogada, ele não marca o cara, a bola é lançada pro jogador que ele deveria estar marcando, e é daquela que eu falei do André Ramalho. Desconfigura toda a defesa do Corinthians, o que tava ali, deixa o dele pra vir aqui, que o outro deixa de lá, que nem não sei o que tem, e daí sai o gol do Vasco. Cara, é só fazer o beabá, velho.
É incrível como tem jogador que em pouquíssimo tempo consegue ferrar o esquema, consegue ferrar uma estratégia, né? Vocês lembram do pênalti que ele fez no final do... Foi na final do Paulista, né? Que o Hugo Souza pegou, que ele deu um carrinho lá, não sei, que carrinho desgovernado. Enfim, cara, assim, pro bem do corintiano, tem que tirar esse cara do Corinthians, mano. Tem que, sei lá, tem que dar um jeito aí de... Certo seria devolver ele, né? Porque já tá com transfer ban por causa dele, né? Mas enfim, né? Não... Pô, é foda, velho. Aí o Vasco faz o gol, né, nas costas do Félix Torres. Cara, eu assim, no fundo do coração, por conta dos desfalques, eu até comemoraria um empate, tá? Em São Januário, confronto direto, por mais que o Vasco é filho do Corinthians. Pô, a gente tá cheio de desfalque. A gente vai ter o jogo agora com o Atlético do Paraná pela Copa do Brasil, um jogo importantíssimo, né? Onde o Corinthians tem chances de passar, apesar dos desfalques. Então, assim, um empate ali pra não deixar o Vasco, pô, chegar em nós, tal, acho que o Vasco tá um pouquinho atrás, né? Então assim, mais uma vitória realmente é algo assim maravilhoso, confronto direto e bota aquela pressão, a torcida xingando o Diniz, deu um show, né, no primeiro tempo, tal. Cara, é uma pressão absurda em cima do Vasco, né? Porque era um resultado, pô, São Januário, bom público, tal, os caras, não, a gente vai ganhar, tal. Então assim, além do placar ser um confronto direto, pontuação, tal, é questão de moral, porque o Vasco entra numa crise por conta disso. E o Corinthians consegue ganhar moral às vésperas de um jogo importantíssimo, repito, contra o Atlético do Paraná pela Copa do Brasil, tá? Então assim, estupendo, maravilhoso. E um ponto para o Dorival, né, que a gente sempre critica aqui. Não vou passar pano, porque, né, eu já critiquei muito. Mas o ponto positivo do Dorival de colocar os dois meninos na frente. O Kaique nem foi tão bem. Guinegão fez gol, mas assim, os meninos que, apesar de não terem tão bem, o Kaique no caso, produz mais que Thales, mais que Romero e mais que Hector. Teve peito pra barrar os medalhões, né? E quanto ao Vitinho, cara, o Vitinho também entrou no final do jogo, mas o Vitinho tá sem ritmo, né? Então o Vitinho, a gente vai precisar um pouquinho mais de paciência. Cara, começou a raspar a garganta aqui, mas acho que deu pra fazer uma análise legal pra vocês aí. Demorou, galera? Deixa o like, fortalece, tamo junto, beleza? Forte abraço, vai, Corinthians!